Oi, crianças! Tudo bem? Muito bem. Vamos para uma nova aula hoje, né? Em 2 momentos de história. Antes nós falamos, na aula anterior, nós falamos um pouquinho, né, sobre a missão artística francesa que chegou ao Brasil, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a nova tecnologia também, que veio, né, durante quando essas tecnologias, aos poucos, né, foram trazendo, assim como os imigrantes, né? Durante o período joanino, né, durante o período da família real no Brasil, né, houve uma grande modernização aqui. Antes, não se podia imprimir jornais, livros, panfletos no Brasil, né? Todos esses produtos deveriam ser trazidos de Portugal, né? Até 1808, o Brasil era um local sem imprensa nenhuma, né? Porém, sem livros. Tinha alguns daqui e dali, mas não tinha aquela para imprimir, né? Então, o que eles faziam? Era possível solicitar uma autorização de Portugal para trazer e importar livros para o Brasil. Mas era um processo, assim, muito demorado. Então, assim, demorava muito, né? E ficava muito complicado a publicação do livro. Os autores deveriam viajar até Lisboa, né? E seus escritos eram avaliados pela censura portuguesa, e se fossem aprovados, aí depois que ia ser publicado, ser impresso para ser publicado. Então era uma demora muito grande, né? E ainda era necessário a solicitação de autorização e para que o livro chegasse a circular, né? No Brasil. Então, assim, um autor brasileiro costumava esperar muito tempo ou até muitos anos, né, para ter o seu próprio livro divulgado. Ao chegar ao Brasil, Dom João inaugurou a impressão Régia. Essa editora produziu o primeiro jornal brasileiro chamado Gazeta do Rio de Janeiro. Nesse jornal só publicavam notícias favoráveis do governo. Então aqui nós temos uma Gazeta do Rio de Janeiro, ó. E aí eles publicavam somente o que era de interesse, né? E era favorável ao governo português, certo? Atualmente, algumas impressoras estão ligadas a um computador e imprimem muitas páginas em segundos, né? Contudo, antigamente não havia impressoras, computadores e nem luz elétrica. Você sabe como os jornais eram impressos? A corte portuguesa, ao vir para o Brasil em 1808, trouxe uma máquina para imprimir jornais. Ela se chamava prensa móvel e funcionava da seguinte maneira: havia uma peça para cada letra. Essas peças eram chamadas tipos e deveriam ser encaixadas uma ao lado da outra, em uma forma de madeira ou metal. Os tipos formavam um carimbo com as palavras. A forma como os tipos eram encaixadas na prensa e carimbava as formas de papel. Será que a gente consegue, assim, imaginar o trabalho que dava? Ó, cada palavra, as palavras, ó, elas tinham que ser montadas letras por letras, manualmente. Ó, a gente pode ver aqui, ó, os tipos de chumbo. Cada peça era carimbo de uma letra. Pensa na complicação, no trabalhão que dava para fazer como que se diz? Me fugiu a palavra. Fazer uma folha de jornal, fazer uma frase, né? Então, era muito complicado. Hoje em dia não, hoje em dia para você imprimir, tem até, né, Bluetooth, não precisa nem do fio mais, né? Essa gravura é de 1886 e mostra o trabalho de uma prensa móvel. Olha lá, ó. Tá vendo? À direita, um homem encaixa os tipos de forma e
outro homem girando a manivela para que a prensa pressione o papel. Atrás dele, o terceiro homem espera para tirar a folha impressa e posicionar uma nova. Então, assim, bastante complicado, né? Bastante difícil. E aí, como nós vimos durante esse período, houve muitas mudanças, né? Muitas mudanças políticas, tecnológicas, as infraestruturas na cidade do Rio de Janeiro. Então, também houve mudanças na sociedade. E essas mudanças na sociedade foram os primeiros migrantes, né? A migração que aqui, os imigrantes, né? Que aqui chegou. Você sabe que os primeiros habitantes de que o Brasil, do que hoje é o Brasil, foram os indígenas? Os primeiros que aqui estavam, né? Nós já sabemos, foram os indígenas. Depois chegaram, né? Depois da chegada dos coloneses, vieram muitos outros povos. Os africanos vieram para ser escravizados. Eles não escolheram viver aqui, eles foram obrigados, né? E outros povos que tiveram escolha, né? E vieram para cá. A partir dos anos de 1890, depois da abolição da escravatura, muitos outros povos, os italianos, japoneses, poloneses, esses aqui, eles chegaram ao Brasil, depois da escravidão toda ali, né? O que eles pretendiam com o nosso país? O que eles queriam aqui no nosso país? Além dos africanos escravizados, trazidos à força, somente portugueses podiam desembarcar nos portos brasileiros durante quase todo o período colonial. Após a vinda da corte portuguesa para o Brasil, europeus de outros países começaram a ser aceitos aqui. Por exemplo, comerciantes ingleses puderam abrir lojas na cidade do Rio de Janeiro. Então, durante esse período todo ali colonial, somente a corte, né, os povos portugueses poderiam descer, né, desembarcar, os povos portugueses poderiam desembarcar ali, né. Então, depois disso, novos movimentos migratórios para o Brasil, né, começou, né, a partir do século XIX e XX. Só puderam existir também porque os governos passaram a incentivar a vida, né, a vinda desses imigrantes para cá também. Por exemplo, imigrantes ingleses, né, que eles puderam abrir as lojas, cidades aqui, né, a loja aqui no Rio de Janeiro. Então começou aquele incentivo, né, no período joanino e foi mantido com a independência do Brasil também, tanto no Império quanto na República. Não se tratou exclusivamente de um fenômeno assim, vamos liberar, né, para que alguns povos venham para cá. Não, foi liberado também, né, depois foi incentivado, né, para que outros povos viessem para cá, né. A corte, depois os governantes do Brasil independente, queria, né, que o povo brasileiro, como os colonos livres, né, importassem hábitos europeus para o Brasil. E aí eles começaram a incentivar, né, toda essa cultura. Você consegue imaginar porque antes os portugueses podiam desembarcar no Brasil? Por que isso mudou? Apenas os portugueses. Por que isso mudou? Por causa dessa cultura, por causa de formar uma sociedade também, né, baseada na economia, né? Então, isso tudo ajudou. Também foram permitidos colonos suíços que chegassem ao Brasil entre os anos de 1819 e 1820. Eles passaram a viver em uma povoação perto da cidade do Rio de Janeiro, na fazenda do Morro Queimado. Essa povoação deu origem à cidade de Nova Friburgo. Aqui, ó. Olha o início de Nova Friburgo, ó. Isso aqui é para vocês completarem lá no RA, né? E
nós vamos encerrar por aqui, ok? Até aqui nós vamos por hoje, né? Falando um pouquinho dessa iniciativa, né? Depois qual era a intenção dos portugueses com o Brasil de liberar essa imigração para cá, né? Liberar todo esse povo para entrar formar essa sociedade, né? Trazer um pouco mais de cultura, né? E também no aspecto econômico para o Brasil, né? Então, isso tudo tinha um pouco de interesse também político por trás, ok? Certo, crianças? Beijos, beijos, beijos. E até a próxima aula. Vai 2 tipos de vídeo, vai 2 vídeos, né? Mas não tem problema, ok? Porque ficava muito longo, tá? Beijos, beijos, beijos.